Fundo imobiliário caindo pra caramba. Você olha aí o último mês do IFIX, já tá com a queda de 2,32. Eu abro a minha carteira, tô com a queda aí de 2,92. E cara, muita gente agora começa a falar, pois é, né? Os fundos imobiliários eram o conto do vigário, só não acreditava quem não queria. E agora vocês vão se lascar. Pois é, isso aí vai acontecer várias e várias vezes, inclusive não só com fundos imobiliários, mas com a ação também. Então você precisa entender o que tá acontecendo. Sempre quando o ativo sobe ou quando o ativo cai, você tem que entender o que tá acontecendo. É porque quando sobe você fica felizinho e aí, tá bom, subiu, né? Você não pesquisa o porquê que aconteceu. Agora quando cai, você fica triste, desesperado e aí você começa literalmente procurar por informação, começa a ver um monte de notícia aí que é mais escandalizante do que realmente informativa. Então hoje eu quero te mostrar o que tá acontecendo com os fundos imobiliários, por que tá acontecendo e inclusive te deixar uma tarefa de casa. Então se você não conhece ainda o canal, meu parceiro, eu te peço um voto de confiança pra você deixar aí um like, se inscrever no canal, assistir os últimos 10 vídeos do canal e aí se você não gostar, você pode deixar o dislike aí, se desinscrever. Eu tenho certeza que você vai, a partir de hoje, acompanhar o canal mais completo do YouTube, que realmente vai trazer muita informação de qualidade pra você. Eu vou precisar de um minutinho aqui do quadro pra te explicar o que tá acontecendo com o IFIX, pra te explicar, na verdade, o que tá acontecendo com a Bolsa Brasileira. Porque a gente olha o IFIX aqui, você vê uma queda de 2,35 no último mês, mas se a gente colocar o IBOV, dá uma olhada nisso aqui, cara. O IBOV do último mês caiu 6,6% e desde o início do ano, esse WTD é Year to Date, no início do ano até a data atual. Você vê aí que já caiu 9,82%. Então caiu muito mais do que o IFIX, porque o IFIX, se a gente pegar o Year to Date aqui, tá no 0 a 0. A queda mesmo que aconteceu foi agora nesse último mês. Por quê? Aí agora você pega seu caderno aí pra você anotar. Inclusive, eu zerei aquele caderninho que eu ficava com vocês e agora a gente tem um cadernão aqui da geração de dividendos. Ficou brabo pra caramba e agora o papel é zerar ele também, né? Então temos alguns pontos que fizeram os fundos imobiliários primeiramente subirem e agora ter essa correção. Vamos pros pontos da subida? Porque os fundos imobiliários eles não estão subindo, não tem pouco tempo não. Olha lá, desde dezembro eles começaram a subir e bateram uma alta histórica aí de 8% em 2, 3 meses. E depois aconteceu essa correção de 3%. Então vamos entender primeiro por que subiu. Os fundos imobiliários de tijolos, eles sempre têm uma correlação negativa com a taxa Selic. Ou seja, se a taxa Selic está alta, os fundos imobiliários de tijolos estão na mínima. Por quê? Porque os fundos imobiliários de tijolos, eles precisam fazer alavancagens para poder conseguir comprar novos imóveis, correto? Se eu fiz uma dívida e a taxa Selic subiu, a minha dívida fica mais cara. Então parte da minha receita, que era para virar dividendos, tá virando pagamento de dívida. Logo, com menos dividendos, os imóveis são precificados com valor patrimonial abaixo, ou seja, o PVP do fundo imobiliário também abaixa um pouquinho, pagando menos dividendo. Acontece o que no mercado? Muita gente vende os fundos de tijolos e por isso que os fundos imobiliários de tijolos caem. Comparado a isso, existem os fundos de papéis, que são correlacionados positivamente com a taxa Selic, ou seja, se a taxa Selic sobe, vamos pro quadro aqui, se a taxa Selic sobe, os fundos de papéis também sobem. Por quê? Papel é juro, papel é juro. Taxa Selic é o nome, o apelido dado para a taxa básica de juros do país. Então, se a taxa Selic subiu para 13,75, como foi o histórico, os fundos de papéis subiram também o seu dividendo para 13, para 12,5, para 14. Tinha muitos fundos de papéis pagando 14. Agora, lembra daquilo que eu te falei? Os fundos de tijolos estão na mínima, pagando menos, fundos de papel ali na máxima, pagando pra caramba. O que vai acontecer? Os macacos que pulam de galho em galho, os mãozinha de alface, os caras que não investem, mas sim especulam, vão vender seus fundos de tijolos e entrarem nos fundos de papéis, porque eles estão pensando muito mais no pagamento do que na valorização a longo prazo. Eles não estão criando uma carteira para ficar pro resto da vida. Eles estão criando uma carteira que paga muito agora e que vai mudar depois. Porque a taxa Selic, nesse período de 13,75, passou durante um platô e depois começou a cair. E a gente viu essa especulação de queda refletir nos fundos de tijolos. Só pela possibilidade de queda, os fundos de tijolos já começaram a valorizar pra caramba. Até que chegamos no primeiro ponto que fez os fundos imobiliários
imobiliários ficarem no platô. Os fundos de papéis ainda estão valorizados porque uma taxa Selic de 10,50 ainda é muito alta, logo paga muito dividendo ainda, tem muita gente interessada nesse tipo de ativo, porque tá pagando muito, né? Tem muita gente que investe só por causa de dividendos, você vai ver que isso é mais comum do que você imagina. Logo, com a instabilidade fiscal, com esse trâmite todo que tá acontecendo aí no arcabouço fiscal, onde o governo tá querendo aumentar o seu gasto e não reduzir o gasto, aí para aumentar o gasto, sem aumentar a receita, é com aumento de imposto, então tem muita gente, inclusive capital estrangeiro, com medo da situação fiscal brasileira. Logo, o que vai acontecer? O pessoal vai sair da Bolsa Brasileira. Tem muito investidor estrangeiro que investe em ações, por isso que você vê o Ibovespa caindo muito mais. As ações, elas sofrem inclusive mais oscilação por conta do risco fiscal. Por isso que são um tipo de ativo mais arriscado do que fundos imobiliários. Fundos imobiliários, inegavelmente, e agora tá a prova aqui para vocês, você vai ver isso consecutivamente sendo comprovado pelo próprio mercado, os fundos imobiliários ele tem uma volatilidade muito menor do que as ações. Você vê as ações caindo 10%, os fundos imobiliários no 0 a 0 ainda, né? Só que a gente entende que a possível valorização que estava acontecendo por conta daquele achismo, né, da taxa Selic chegar até 9% no final do ano, ele deu uma freada. Muita gente que confiava que isso ia acontecer, não tá confiando mais. E aí muito fundo de tijolo desvalorizou. Absurdo, meu parceiro. Quando eu entro aqui na minha carteira, dá uma olhada nisso aqui. A gente tem alguns fundos imobiliários que até pouco tempo atrás, um mês atrás, a carteira estava valorizando 2%, né? Sem contar a performance dela, que eu já te ensinei que fundo imobiliário você conta performance, não variação, né? Esse 5% negativo aqui, por exemplo, de HSLG, nem sempre representa uma rentabilidade, um retorno total negativo, porque ele pode pagar 10, 15% de dividendo no ano, então fica positivo 10%, um exemplo, né? Mas quando você olha aqui, você vê algumas desvalorizações, como por exemplo o HSLG, que eu trouxe vídeo no canal, do XPLG, do GARI 11, do RZTR, do CPTS, parece até palhaçada, né? Ó, do HGLG, do GGRC, tem fundos imobiliários, e você viu que eu não citei praticamente nenhum aqui de papel, apenas o CPTS, todos os outros foram de tijolos. Por que tá acontecendo essa queda repentina nos fundos de tijolos, principalmente? Por quê? E aí agora a gente entra pra parte que importa do vídeo, né? Porque você entendeu o cenário macroeconômico, o motivo das quedas, mas você tem que entender agora, inclusive um aluno mandou assim lá no grupo, onde eu me relaciono com os alunos da geração de dividendos, ele mandou assim, Léo, Galvão, o nome do cara, Léo, mas na queda assim adianta a gente ler RI? Porque independente da informação que vai aparecer no RI, o fundo tá caindo mesmo, será que adianta? Que isso? E aí a turma respondeu pra ele, e eu respondi também o seguinte, cara, é neste momento que é o momento mais importante pra você ler o RI, porque imagina só, se o fundo imobiliário tá caindo, não quer dizer que ele é ruim, pera aí, olha só a canequinha aqui da geração de dividendos, olha só essa frase aqui, se você aprender isso aqui, cara, você vai ganhar de muita gente, olha só, nem tudo que cai é oportunidade e nem tudo que sobe deixou de ser, então não é porque um fundo tá subindo ou tá descendo que ele deixou de ser oportunidade, não é porque um fundo caiu que ele é ruim e não é porque um fundo subiu que ele é bom, oscilação de mercado vai acontecer o tempo todo, meu parceiro, e você que tá começando a investir agora e tá assustadinho porque a bolsa tá caindo, você tá com um sentimento totalmente diferente do que deveria ser, o contrário, na verdade, você deveria estar animado agora. Quando você vai no mercado e você vê as coisas em promoção, você fica, ai meu Deus do céu, eu não quero nada em promoção, vou sair correndo, eu quero pagar, é caro. Não faz sentido esse tipo de pensamento. Só que na bolsa de valores, como já diziam vários investidores, é o único lugar onde a promoção assusta. Como que a gente vai saber se é promoção de verdade ou não? Porque às vezes pode ser enganação, né? Às vezes ele pode estar caindo porque ele é ruim mesmo. Como que eu vou descobrir? Só lendo o RI, meu parceiro. Só tendo a habilidade de poder analisar seus fundos imobiliários e a liberdade de não depender de diquinha. Eu não tô aqui para te dar diquinha. Eu vou analisar alguns fundos com vocês, inclusive vou fazer aporte em alguns fundos aqui que na minha opinião estão descontados irracionalmente, justamente para te mostrar que a liberdade no mercado financeiro é o conhecimento, meu parceiro. É o conhecimento. Você digitar no Google aí, fundo que tá pagando muito para eu comprar, os melhores fundos para abril. Cara, isso aí te escraviza. Você nunca vai ser livre para realmente olhar para sua carteira e saber o que você tem que fazer. É justamente isso que eu quero te ensinar nos dias 25, 26 e 27. Quero te dar um passo a passo para você aprender a analisar seus primeiros fundos, suas primeiras ações de maneira libertária, para você olhar os indicativos e falar assim, pô, agora eu entendo por que é bom. Agora faz sentido aquela manchete ali, eu entendo por que ele tá falando aquilo, mas não vou cair nessa armadilha porque eu sei ler. Olha que loucura, só precisa saber ler, meu parceiro. Eu construí um plano rabiscando, do mesmo jeito que eu rabisquei aqui para fazer esse resumo, justamente para você conseguir dobrar a sua renda mensal, com dividendos de
ações e fundos imobiliários. Não só de fundo, não só de ação, mas de ação e fundo imobiliário você criar uma carteira sólida. Eu espero do fundo do coração que você separe o tempo aí nos dias 25, 26 e 27, às 8 horas da noite, que vai ser a melhor imersão da sua vida. Isso eu te prometo, vai ser a melhor imersão da sua vida. Vai ter PDF com todo o resumo para você conseguir estudar depois. Vai ter até tarefa de casa, meu parceiro. Então não vacila não. Já clica no link aqui embaixo, no QR Code aí que o André vai deixar para você se inscrever, entrar no grupo do WhatsApp, porque é só quem tá lá que vai receber os arquivos, beleza? Mas continuando aqui, eu peguei aqui um exemplo para vocês, né? Inclusive essa planilha construí aqui, já até separei todos os fundos imobiliários para você fazer isso, Isso aqui não é para mim não, eu faço isso aqui já. Então para você fazer isso, separei justamente para você pegar a sua carteira de fundos imobiliários, planilhar ela, ou seja, você colocar ali bem certinho quais são os fundos imobiliários que você tem, e aí você vai traçar os meses e vai selecionar os fundos que você já leu. Ai, Léo, não li isso aqui ainda. Tem que ler, meu parceiro, tem que ler. Para com esse negócio de achar que você vai ganhar dinheiro fácil. Para com esse negócio de achar que, não, é só comprar o que o Léo compra, é só comprar o que outro influencer compra que vai dar. Não vai dar certo, cara. Sinto muito lhe dizer que eu vou tomar algumas atitudes que você vai assistir o vídeo 30 dias depois, e mesmo que você assista os vídeos no momento que o vídeo sai, nunca vai ser em tempo real, né, meu parceiro? Eu não tô gravando live aqui. Esse vídeo, por exemplo, ainda tem que ser editado até chegar até você. Então, já marquei 3 lidos aqui, porque são os que eu vou ler com você aqui agora, perfeito? O XPLG, eu vou te poupar de repetição, que eu falei exaustivamente sobre ele, tudo que eu acho sobre ele, toda a minha opinião, qual que é a minha projeção pro XPLG nos podcasts que eu fui agora. Então, se você ainda não assistiu os podcasts, te recomendo que você vá lá, assista os podcasts, cara, tem muito conteúdo top lá. Vou deixar o link aqui na descrição também, no André Dias, no Mirai Invest e no Luan, no TubaCast. Então vai ser top pra caramba se você assistir esses 3 podcasts ali. Eu conto um pouquinho sobre minha história também. Então a gente vai ler aqui o HSLG e o GARI, que são as 3 principais posições aqui da minha carteira que mais despencaram, né? O HSLG e o GARI aqui. Então eu separei aqui primeiro o HSLG, e aí o que você faz? Qual que é o seu passo a passo? Deixa eu mostrar aqui qual que é o meu passo a passo. Primeira coisa que eu faço é entrar no fundos.net para você conseguir ver os últimos lançamentos de documentos do fundo. Então quando eu entro aqui, eu vejo tudo que o fundo soltou. Olha só que interessante. Só por isso aqui que a gente tá olhando agora, você já consegue tirar algumas conclusões. Então olha só, então no dia 31/3 foi solto o relatório gerencial referente ao mês de março, né? Foi referente ao mês de março aqui, no dia 5/4, na verdade, né? Depois teve informe periódico, aviso aos cotistas, que são os rendimentos, todo mês tem, né? Então você vê que tem aqui, todo mês solta esse rendimento, amortização, e o informe trimestral e o informe mensal estruturado, que são as DRS. Quando a gente olha aqui, passaram-se 3 meses, ó, mês de março, mês de abril, mês de maio, passaram-se 3 meses e a gente não vê nenhum fato relevante. Você viu aqui algum fato relevante? Alguma coisa que as pessoas lessem e dissessem assim, pô, agora eu acho que vai cair, hein? Esse fato relevante aí tá me preocupando, hein? Tem alguma informação que não foi disponibilizada pra você identificar qual foi o motivo da queda? Não tem. A informação é pública pra todo mundo, então você tem que descobrir o porquê que aconteceu a queda, beleza? Depois que você descobriu o porquê que aconteceu a queda, você vai ver se ela é racional ou não, beleza? Então a única coisa que a gente tem aqui é o comunicado a mercado. Outros comunicados considerados não fato relevante. Quando eu abro aqui esse comunicado a mercado, olha lá o que ele falou, ó. O grupo Casas Bahia, listado no segmento Novo Mercado da Bolsa, focada no varejo, divulgou no mercado a continuação do seu plano de transformação da empresa e renegociação da dívida, né? Um reperfilamento da dívida. Ela pega uma dívida que era para ser paga em 12 meses e agora eu vou dividir em 60 meses. Vou conseguir pagar de maneira mais fácil. Em face ao exposto, a gestão do fundo comunica que tais medidas não afetam a relação entre as partes. Por quê? Porque o HSLG ele tem um imóvel locado para Casas Bahia, incluindo o espaço atualmente ocupado pelo locatário. Ou seja, o medo que o pessoal tinha no HSLG, que é 31% da receita ser da Casas Bahia, tá alugado para Casas Bahia, e a Casas Bahia ter entrado em recuperação extrajudicial, era assim, meu Deus, a Casas Bahia não vai pagar agora. Se não pagar o HSLG, pô, eu não vou ficar sem 31% da renda. Logo, o dividendo do HSLG vai cair 31%. Logo, vou vender essa bosta logo, pra poder eu não ter esse negócio na minha mão, essa treta aí na minha mão, né? E aí começaram-se as vendas do HSLG. A gente tem que entender se isso é racional ou não. Então vamos ler o último relatório gerencial aqui junto comigo? É um relatório de 12 páginas, bem facinho de ler, bem tranquilo, não faz sentido você não ler isso aqui. Eu tô lendo junto com vocês e eu vou conseguir ler em menos de 10 minutos. Então você consegue ler sozinho em uns 5 minutos, bem tranquilo, olha lá. Então vamos pro primeiro objetivo do fundo. É obtenção de renda e ganho de capital alugando imóveis.
imóveis, né? Ele vai comprar imóvel, vai tentar vender mais caro ou vai alugar. Isso aí, tranquilo, e tá no segmento logístico. Então são os galpões logísticos, beleza? O benchmark do fundo é de 6,5 PCA, então é grande pra caramba esse benchmark aqui. Se bater o benchmark, tem uma taxa de performance ali, tranquilo também. Se a gente ver o valor de mercado, ele tá sendo negociado a R$ 92 e o valor patrimonial dele é 104, ou seja, um desconto de R$ 12 por cota. Tem uma liquidez ali boa, tem um número de cotistas alto, uma distribuição de 74 centavos. Ele tem algumas características intrínsecas deste fundo imobiliário, que o fundo é proprietário 100% de todos os seus ativos. Tem muitos fundos logísticos e para crescer compra percentual. Então tem um galpão logístico, eu compro 30% só do galpão logístico. Tem muitos fundos que fazem isso não é errado, inclusive, é diluição de risco. Quando um fundo imobiliário tem 100% dos ativos, cara, tem um pouco mais de risco, só que ele consegue ditar preço, então ele provavelmente tem uma maior rentabilidade. Você vai ver que o HSLG tem, né? Ele faz aquela estratégia do logística last mile, ou seja, 100% dos imóveis está numa distância de até 30 km. Você vai ver que tem alguns que é 15, 10 km da capital, da metrópole, então isso facilita muito, isso chama muita atenção do inquilino. 0% de vacância e tem ali seus custos ideais, né? Para quem fala que fundo imobiliário não repassa a inflação, eu vou te mostrar mais uma vez com dados que sim, que repassa de IPCA. Agora, se você quer discutir que o IPCA é justo ou não, aí já é outra história, mas ele passa sim o IPCA tranquilamente, de 12 em 12 meses ele vai repassando isso através dos seus contratos. Inclusive, o que aconteceu agora foi, ajustamos os contratos de 2 locatários do galpão HSI Log Dutra pelo IPCA dos últimos 12 meses, que foi de 3,9, ou seja, a receita do fundo vai aumentar 3,9%, isso vai ser repassado para nós, que somos cotistas. Então sim, o seu rendimento vai ser ajustado pelo IPCA. Loucura? Pois é. Aqui ele falou que a Renner, uma das locatárias do Log Dutra, notificou a devolução de uma área de 22 mil metros quadrados. E a gestão já iniciou o processo de comercialização. A expectativa é que seja em breve uma área alocada e ressaltamos ainda que o evento, por hora, não afeta o nível de distribuição do guidance para os próximos 6 meses. Ou seja, ele falou assim, a Renner tá saindo, a gente já começou a tentar alocar de novo esse espaço vago aí, mas pode ficar tranquilo que nos próximos 6 meses não vai atrapalhar a receita, tá? Então se a gente locar desses próximos 6 meses aí, tá tranquilo, tá tudo de boa. Aqui a gente consegue ver a receita imobiliária do fundo, que tá 10 milhões e 900. Inclusive eu peguei aqui para vocês a receita do mês passado também, para você ver a diferença que faz, né, esse repasse do IPCA. Então era 10 milhões e 800 e agora já tá 10 milhões e 900, né? Então subiu aí 100 mil reais, né, só de ajuste de IPCA. Você que é cotista e é leigo, você não percebe que o IPCA tá sendo repassado. E aí você olha lá a sua variação de cota, 3% no ano. Aí você fica, nossa, não ganhei nem da inflação. Só que aí você não conta o dividendo e não conta o ajuste pelo IPCA, né? Por isso que tem muita gente que fala que fundo imobiliário é ruim, mas não é isso. É porque muita gente não sabe fazer conta mesmo. A despesa foi de 1 milhão, então teve ali um resultado de 9 milhões, o resultado por cota de 72 centavos, e ele ainda tem aqui 60 centavos acumulados, né? Então tá tranquilo ali, se ele continuar tendo esse resultado de 72 centavos, por exemplo, ele precisar de 2 centavos todo mês ali para poder repassar isso aí, 74 centavos, manter estável, ele tem 60 centavos ainda, dividido por 0,02, ainda tem 30 meses para poder pagar, né? Então tá tranquilo, realmente o guidance dele tá tranquilo. Essa é a projeção dele, né? Ficar ali entre 70 centavos e 74 centavos, já vem vários meses pagando 74 centavos, tá bem estável mesmo. Quando se compara ali o dividendo anualizado dele de 9,6% e compara com o CDI no último mês, teve um rendimento aí de 421% do CDI, porque considerou o retorno total, né? Volume médio diário de 599 mil, então tem uma liquidez boa, volume de cotista também crescente. Quando a gente vê essa parte de investidor original, é sempre interessante, porque você vê se o investidor original ainda está no negócio ou não, se ele tá vendendo. Se ele tá vendendo, provavelmente é porque ele achou um outro investimento melhor. Então qual que é esse outro investimento que é melhor que esse que ele tá saindo? Talvez então o HSLG não seja tão bom assim? O investidor original permanece o mesmo desde o IPO. E aqui chega o principal problema do HSLG, né? Problema percebido pelo mercado, que é a Casas Bahia aqui como varejo. E é difícil você entender o porquê que as pessoas realmente entendem como um aluguel para uma empresa de varejo pode traduzir como um risco realmente real, né? Um risco real para o fundo imobiliário. Por quê? Eu lembro lá da Americanas, lá na Americanas não pagou HGLG, teve problema. Pois é, foi por um curto espaço de tempo, por conta de um escândalo que aconteceu e que foi resolvido, né? A mesma coisa pode acontecer sim com outras empresas do varejo. Só que a última coisa que vai acontecer é essa retirada de estoque. O próprio HSLG, por exemplo, ele tem um galpão industrial, mas a maioria será varejo. É uma ilusão você querer um galpão, um imóvel, um fundo logístico que não alugue para varejo. Aí está pulando com alguém de ré, como diria o povo em Goiás, né? O que importa é a
tipicidade do contrato, se é atípico, se não é atípico, quais são as multas e qual tá a situação do inquilino, tá? Então, a Casas Bahia, se você lê o relatório, né, trimestral de resultados, você vê que ela parcelou essa dívida, que tá tranquilo. O próprio comunicado aqui do HSLG falou que não tem problema entre as partes. Quando a gente olha a parte de alavancagem líquida do fundo, é de 7,4. Você viu que eu escrevi aqui 11,5. Por quê? A alavancagem que a gente calcula normalmente é quanto tem de saldo devedor dividido pelos ativos totais. Tá? Então seria passivo total de obrigação dividido pelo ativo total que o fundo tem para remunerar. A alavancagem líquida é o quanto que ela consegue usar de caixa, de coisa que ela tem para poder transformar em dinheiro e quitar essa dívida o mais rápido possível. Aí ela pega só o líquido ali, referente também ao valor patrimonial líquido, né? Como que funcionaria essa conta para a gente chegar nesse 11,5%? Você vai abrir a DRE, vai nessa parte de obrigações aqui. Então, normalmente os passivos estão nessas obrigações. Então, aqui não tem obrigação nenhuma e aqui tem a obrigação por seguritização que tá 165 milhões, que é o mesmo ali do relatório, né? 165,5 milhões. Então, você pega essa DRE aqui de 165 milhões, vou abrir uma calculadora aqui para calcular junto com vocês, ó, o valor inteiriço aqui, ó. Pegar aqui, esse é o passivo total e a gente vai lá no ativo total, que você consegue ver, ó, ativo. Quanto que tem de ativo? 1,4 bilhão. Então, Ctrl C, vou dar um dividir aqui, ó, Ctrl V, pronto, tá em porcentagem, só multiplicar por 100, você vê esse valor aí em porcento, tá? Então, 11,05%, uma alavancagem tranquila, bem de boa, não é uma alavancagem ruim, não. Inclusive, ele mostra aqui que ele tem 60 milhões em caixa e, pô, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8 anos pago de dívida. Tá tranquilo realmente essa alavancagem, amortização bem tranquila de acontecer. 81% dos contratos vão vencer só depois de 2027, tem várias revisionais, então o fundo tá redondinho mesmo, né? Aqui tem uns imóveis que eu não vou mostrar aqui com vocês, mas eu sublinhei aqui, escrevi aqui quais são os riscos, né, do HSLG. Quais são? Primeiro ponto, que muita gente entende como risco, né? Na minha opinião, isso não é tanto um risco, é mais um ponto de oportunidade, que é Casas Bahia com 38% da receita. Queda de 5% da receita se a Renner sair, ele não conseguir alugar, né? Você tem que deixar o like nesse vídeo aí, cara, porque eu tô tossindo aqui pra gravar esse vídeo. Não sei se você percebeu, a voz tá meio rouca aí, meio fanha ainda. Tá, deixa o like aí que o peito tá até doendo aqui, tanto tossir. Então esse risco da receita aqui com a Casas Bahia, que pode entrar em inadimplência, né? O risco aqui de queda da receita na Renner, se ele não conseguir alugar, ficar com vacância. E também o risco da alavancagem aqui de 11%. É lógico também que você tem que perceber que isso aqui é um fundo imobiliário que tem apenas 5 imóveis. Então, sim, né? Tem um pouco de risco ali de não tamanha diversificação. Não é um fundo pulverizado, né? Isso aumenta a rentabilidade dele. Lógico, se tem mais risco, tem mais rentabilidade. Mas, na minha opinião, realmente não justifica toda essa queda para ele ficar com um PVP de 0,86. A gente tem, por exemplo, o New L, tá com um PVP de 0,72, um pouco mais baixo, né? 10% ali mais baixo. Só que ele tem uma alavancagem de 38%. Ele já tem a Brinox, que já está em recuperação judicial. Não é, por exemplo, a Casas Bahia que pode entrar, não. Tem a Brinox que já tá em recuperação judicial, mesmo assim tá mantendo o pagamento normal. Então perceba que não é o pior dos mundos o varejo. Acontece, isso vai acontecer sempre. E é ilusão sua pensar que isso não vai acontecer na sua carteira. Vai acontecer em algum momento. Pode não ter acontecido ainda, mas vai acontecer em algum momento. Então o HSLG, apesar de ser um fundo de, na minha opinião, de oportunidade, mas ele é uma oportunidade médio risco, né? Médio risco. Não é de baixo risco, tem um risco nele sim, mas não é um fundo que tá tão ruim para ser tão descontado assim. Na minha opinião, vale, inclusive, por isso ele é a maior posição da minha carteira. O XPLG, que é a segunda maior posição da minha carteira, também já comentei sobre ele, já vou deixar de novo aqui para vocês clicarem no link da descrição aí e assistir o podcast. Eu falo muito sobre o XPLG, tudo que eu acho sobre ele, né? Se eu tô comprando, se eu não tô, né? Dá para você perceber aqui, né, pela posição da carteira. Eu quero ler pra gente finalizar o vídeo e lógico, vai dar um vídeo aí de 30, 40 minutos para tirar esse medo que você tá tendo aí do mercado. Vou falar um pouquinho sobre Gari. Então, de novo, começamos pelo fundo.net, vou um pouco mais rápido aqui agora, né, porque você já viu o passo a passo. A gente vê quais são os fatos relevantes, se teve, se não teve, teve o aviso cotista e um fato relevante aqui, então vamos abrir. O aviso cotista foi só que o fundo contratou a XP para ser formador de mercado. Para você que não sabe o que é formador de mercado, é apenas um órgão, uma instituição que pode ser contratada diretamente ou indiretamente para poder atuar como formador de mercado, respeitando então diariamente os padrões de compra e venda. Então ele é praticamente um cara que fica vendendo para quem quer comprar e comprando de quem quer vender, para fomentar a liquidez daquele ativo. Isso acontece em todos os fundos, tá? Todos os fundos têm isso. Inclusive tem o próprio site da B3 aí que te explica bem direitinho o que é um formador de mercado. Isso aqui não é um fato relevante que traria algo negativo pro fundo não, tá? Normal, isso acontece. Se não fosse XP seria outro, tá? Normal, isso é normal. O outro comunicado é que o portfólio do Gari tem um ativo lá no Rio Grande do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul, como vocês sabem, teve aí
aí a enchente. Então, aconteceu o que com esse imóvel? Será que inundou? Se inundou, vai ter perda na receita, vai ter perda de valor patrimonial, né? E não. O imóvel localizado aqui, ó, Abate Brasil, antiga Souza Cruz, subsidiária da Abate, no município de Cachoeirinha, não foi atingida, né? Até o momento, não teve propriedade atingida pela enchente. Então tá tranquilo, só um aviso ali pra te mostrar o que tá acontecendo. Vamos aqui pro relatório. De cara, você já consegue ver que é um relatório muito maior, né? Tem 3 vezes o tamanho do relatório do HSLG, isso é bom, cara. Parabéns aí pro Gary, tá surpreendendo. Porque relatório bom é relatório grande, porque ele tem que te passar muita informação. Então, quanto menor o relatório, quer dizer que mais simplificado está. O HSLG, como ele tem poucos imóveis, ele consegue, né, dar uma resumida ali e mesmo assim trazer muita informação. Mas a partir do momento que tem muitos imóveis, pô, precisa de mais informações, né? E aqui a gente vê o Gary aí imitando realmente com um relatório muito bom. Primeira coisa que ele mostra qual que é o posicionamento dele, né? O que ele tem como estratégia, que é comprar bons imóveis locados a inquilinos excelentes, com capacidade de crédito, ou seja, se dever, pega emprestado e me paga, mediante a contratos atípicos, ou seja, multa com rescisão integral. Ah, vou ficar 15 anos, fiquei sim, quero sair. Pô, tem que pagar 10 anos de multa então. 10 anos de multa. É muita coisa, ou seja, isso faz com que as pessoas, os inquilinos que entram, não queiram sair, porque não vale a pena para eles saírem. Porque ele vai ter que pagar um novo aluguel e ainda pagar essa multa. Então não faz muito sentido para os inquilinos saírem. Então são inquilinos que normalmente ficam o tempo do contrato inteiro, o que traz previsibilidade pro fundo. Traz previsibilidade para você que é cotista, né? Tem o valor patrimonial aí de 1,2 bilhões, valor distribuído de 8 centavos por cota. Ah, Léo, o outro paga 74, esse paga 8. Pois é, tem que ver o yield, né? Tem que ver o yield. O yield daquele lá tava 9,6 e o yield desse aqui tá de 11,5, ou seja, proporcionalmente, pelo valor da cota, ele tá pagando mais do que o HSLG. É, o preço da cota tá de 9,9 e eu até falei com o André, arruma logo a câmera, não sei se vocês perceberam aí, tá meio diferente a câmera, né? Depois, inclusive, deixa nos comentários se melhorou ou não. Deu um desfoque aí, se o cenário mudou. Você viu que o André tirou quase todos os meus Naruto aí, né, da estante. Pô, isso que eu me falei se você gostou, porque eu não gostei muito não do cenário, né? A câmera ficou boa. E eu falei assim, pô, André, arruma logo essa câmera aí que eu tenho que gravar pra me comprar o Gary 11. Tava R$8,99. Olha lá, já vou pagar 9,3 agora. Perdi 4 centavos por cota, né? Só que o André falou assim, não, pode ficar tranquilo que eu pago o spread. Então tudo que eu comprar aqui, o André vai ter que me pagar 4 centavos. É a diferença entre R$8,99 e o quanto que deu ali. Por que você vai comprar, Léo? Porque esse fundo imobiliário, ele não tem nada de errado com ele. Ele teve uma queda, tá pagando bem, tem uma previsibilidade de 22 meses de guidance por conta de uma venda, fez novas compras, fez uma subscrição que aumentou a rentabilidade em frente à diluição que ele fez e, cara, realmente não faz sentido ele ficar com o PVP atual de 0,94. Realmente não faz sentido. Na minha opinião, tá descontado irracionalmente. Olha só, ele era Galg, né? Quem tinha Galg aí? Eu tinha Galg. Inclusive antes do desdobramento, né? E aí depois ele virou Gary. Como que ele tá hoje? Um patrimônio bem maior. Mudou a tese de investimento, ele era só logística, agora é logística e renda urbana. Tem 25 ativos, 6 inquilinos, 15 anos de duração, 100% de multa integral. Tem uma alavancagem maior, olha lá, 24% sobre o ativo. 24% sobre o ativo. Então a alavancagem aqui do HSLG de 11, desse aqui é 24%. Tem muito mais cotista, muito mais liquidez, um dividendo mais alto também. Deixa aqui nos comentários, galera, se o André tem que pagar ou não. Falei pra ele arrumar mais rápido. A primeira coisa, ele falou aqui que não foi afetado, né, pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Aqui ele fala que o fundo concluiu no mês de abril a compra de 21 novos imóveis, né, 20 de ativos de renda urbana, 1 de ativo logístico. Ele falou aqui que o cap rate, que é o quanto que ele vai receber dos aluguéis referente ao quanto que ele pagou, é de 8% para os imóveis de renda urbana. Não, mas vale a pena, o cap rate de 8 não é muito baixo? Sim, é um pouco mais baixo do que você está acostumado a ver. Só que é um cap rate de uma duração de contrato de 30 anos. E esses contratos, eles podem ser reajustados. Então perceba que só pela compra que ele fez, ele já teve um aumento na apreciação do seu valor patrimonial de 4%. Então perceba, são bons negócios que estão fazendo que vai aumentar o cap rate posteriormente. Ele vai ajustar isso posteriormente. E 10% aqui por imóvel logístico, e logístico normalmente tem que pagar mais mesmo. Aí ele falou aqui que fez a venda lá do ativo BRF Salvador, quem lembra, eu fiz até um vídeo sobre isso. E ele colocou aqui que 24 meses de dividendo estável por conta dessa venda, né? Tem um caixa ali que fez muito lucro e esse lucro vai ser distribuído de forma constante justamente para dar previsibilidade para o cotista. Que ele mostra sobre o spread de NTNB e o fundo imobiliário, coisa muito importante que eu vou ensinar na imersão também. Esse spread está de 5,59, então mostra que tá valendo mais a pena você investir em fundos imobiliários do que ficar ali no IPCA, né?
né? Aqui ele mostra que a composição dele agora é híbrida, equilibrada entre logística e renda urbana, com 6 inquilinos. Inclusive, falando aqui dos próprios riscos do Gari, né? A gente já consegue ver aqui, pô, são 25 imóveis e são só 6 locários. Lembra do HSLG? São 5 imóveis e tem praticamente mais locatários do que o próprio Gari. Então, é concentrado em inquilinos. Isso é um risco do Gari. Por isso que ele monetiza mais. Por quê? Porque tem risco. Lembra sempre do triângulo dos investimentos. Risco, liquidez e rentabilidade. Se aumenta o risco, vai aumentar, obrigatoriamente deveria aumentar a rentabilidade. Só que, se você aumenta a rentabilidade, não tem como você desvencilhar do risco. Tem um investidor ruim, né, que corre muito risco, você aumentar a rentabilidade, mas aí não é o seu caso aqui, porque você segue o canal, você vai participar da imersão, então você vai aprender o básico ali, que muita gente não sabe, 90% das pessoas não sabem, para não cair nessas falácias de mercado aí, beleza? Então aqui ele mostra, né, os inquilinos dele, ó, é o BAT, que é a Souza Cruz, né, antiga Souza Cruz, Grupo Mateus, Grupo Pão de Açúcar, BRF, Almanara e Air Liquide aqui, né? Então você percebe que grande parte do portfólio dele está concentrado aqui nesses 4 inquilinos. E perceba, um risco aqui que a gente deixar, né, grifado para você, ó lá, a cachoeirinha lá, o BAT, o ativo lá da Souza Cruz, ele corresponde a 27,5% do aluguel, da receita. Ou seja, quando a gente olha aqui, tem 27% do Grupo Mateus, você tem que lembrar que são várias lojas, então tem são vários imóveis, né? Então fica 27%, só que se ele sair de um imóvel, perde 3% da receita. Por imóvel é uns 3% da receita. Se a gente baixar aqui, por exemplo, olha isso aqui, ó, Grupo Mateus, tá vendo tanto aqui de Grupo Mateus? Tudo isso aqui, olha os imóveis, 3%, 3%. Então, ó, tem mais um aqui, Grupo Mateus, né, 4%. Perceba que este ativo aqui do BAT é o que é mais concentrado, depois do BRF, né? É o que é mais concentrado, 27%. Isso é um risco, que se sair é 27% de receita que vai diminuir. Então, tem aquele risco de ficar desalugado, né? Todos os fundos imobiliários têm o risco de ficar inadimplente, mas no caso do Gari, é mais esse risco aí de concentração de inquilino, e justamente porque o inquilino que tem 27,5% da receita tem um vencimento em 2027. Então a gente não sabe se vai renovar, né? Normalmente renova, os caras não vão sair porque o galpão logístico aqui da Souza Cruz, deixa eu te mostrar aqui pra você ver e entender o que é. Olha só, Souza Cruz aqui, ó, o imóvel tá situado na Cachoeirinha, o complexo possui laboratório que abrange uma variedade de galpões, instalações de utilidades, amplo espaço de estacionamento, edifício de escritório, é como se fosse um grande complexo ali, e não faz sentido a Souza Cruz sair daqui, porque senão ela vai ter que entrar em outro ali. Então esses ativos industriais, normalmente as empresas ficam ali, né? Tem menos tendência de sair, mais tendência de renovação de contrato, mas não deixa de ser um risco. Olhando então para essas 3 análises, essas 2 que eu fiz aqui, HSLG, Gari e a análise que você assistiu lá no podcast do XPRG, se não assistiu, depois que acabar o vídeo você vai lá assistir, eu decidi fazer mais aportes de fundos imobiliários. E, cara, tem alguns fundos imobiliários que você não vai ter oportunidade de aportar de novo a esses preços. Se continuar caindo, Léo, aí você faz essa pergunta para mim, oh, por que você tá comprando aí? Se cair mais, aí nós compra mais, né? Por quê? Porque eu já estou satisfeito neste preço que está agora. Eu nunca vou adivinhar o poço. E se eu ficar esperando cair mais e a empresa ou a ação ou o fundo imobiliário valorizar, supervalorizar, a não ser que você tenha certeza de que vai cair, que é muita arrogância da sua parte, né? Às vezes a gente, inclusive eu caio nessas arrogâncias algumas vezes, você tem que entender que é muito melhor você fazendo compras escadinhas e comprando sempre que cai, do que você tentar adivinhar o poço, que você nunca vai conseguir, só na sorte. Mas na maioria das vezes você vai perder o poço. Então eu entrei aqui naquilo e vou fazer algumas compras. Léo, vai desbalancear totalmente a sua carteira, porque você já tem muito, né? Você já tem muito Gari, muito HSLG, concordo com você. Quero aportar um pouco mais também em RZTR. E por isso, num saldo que eu tenho aqui, eu vou fazer um aporte de metade do saldo. E vou continuar avaliando. Então se você quiser saber quais são os próximos fundos aí que eu vou avaliar, que eu vou colocar na carteira, você já tem que se inscrever no canal, né? Em breve vai sair o vídeo de R$250. Vou colocar um fundo lá na carteira de R$250 também, do Adeus INSS. Se você não acompanha, meu parceiro, você tem que acompanhar, cara. Vou te provar que com R$250 por mês você consegue aposentar muito antes do INSS e muito melhor do que ele. Muito melhor do que ele iria te pagar. Na verdade é um sonho você aposentar pelo INSS, porque isso na verdade não vai acontecer, né? Então eu vou fazer 2 compras aqui. Vou comprar Gari e HSLG. Você entra aqui em Day Trade. Brincadeira, Day Trade, Deus o livre, né? Swing Trade. Tá aqui o Gari, 9,3. O André vai ter que me pagar 4 centavos aí por cada cota que eu comprar. Vou comprar então 1.000 cotas que ele me paga 400 pila. R$5.000 aí de Gari 11. Vai dar 600 cotinhas, tá? Então, comprar. Não, mas você tem todo esse dinheiro aí pra aportar e não vai aportar tudo agora? Não, por quê? Justamente por conta das compras em escadinhas, tá? Então já foi executada aqui a compra de Gari 11 e vou comprar também um pouquinho de HSLG 11. E também já subiu um pouquinho hoje, né? Queria comprar abaixo dos R$90. O aporte mensal do André vai ser pra mim hoje, né? Porque ele vai ter que me pagar tudo aí que ele fez eu perder, ó.
Então eu vou comprar aí 60 cotinhas de HSLG, pronto, já foi executado, tá ali 600 cotinhas de Gari e 60 cotinhas de HSLG. Se você quiser saber quais são os próximos fundos imobiliários que eu vou investir e principalmente aprender, né, quais são os princípios de tudo isso, primeira coisa que você tem que fazer é entrar no grupo da imersão e segundo, clicar aí no botão de inscrever pra você conferir os próximos vídeos do canal. Ainda faltou aqui 19 mil reais pra gente aportar esse mês. Então eu te espero no próximo vídeo. Até mais, investidores. Até o próximo vídeo será excepcional. Isso aí.